Pega a tua trompeta azul francesa, abre o teu guarda-chuva amarelo e pega a tua gravata de patins. Pois no episódio de hoje vamos falar sobre uma das melhores sitcoms da história. Sim, How I Met Your Mother. Mas depois da vinheta, porque esse episódio vai ser wait for it. Legendary! Sejam muito bem-vindos ao Colecionadores de Streamings, onde vamos falar sobre séries, sobre filmes, sobre cultura pop e pra você que tem a atenção de uma mosca que nem eu, poder ver tranquilamente, o programa é Tiro Curto, 30 minutinhos no máximo. Quem 20. Fala com vocês é o Guilherme Melo _ e comigo hoje nessa mesa de bar temos o Doug. Eu quero saber quem vai ser o primeiro a cancelar How I Met Your Mother. E também comigo o Vinícius, provando que o rolê na cafeteria não é tão bom quanto no bar, no @VimSemCafé. Exatamente, e eu gostaria de dizer que How I Met Your Mother é uma série imensamente melhor que Friends. Chupa essa. Por isso que ele tá neste podcast. Qualquer pessoa sensata falaria isso. Exato. Bem, vocês podem nos encontrar lá no Instagram, no @InstaFreecast, no TikTok, no @TikTokFreecast, e se tiver historinhas ou reclamações, manda pro e-mail do freecast@gmail.com. Pois bem, a bancada tá formada e eu queria saber de vocês. Pra vocês, o final de How I Met Your Mother faz sentido? Se sim ou se não, por quê? Faz todo sentido biológico, porque a vida não é uma linha reta, a vida é cheia de curvas e obstáculos, e o final nunca vai ser como tu quer. E outra, uma frase batida, o que importa é a jornada, não o destino. Tu escreveu isso? Não, quando ele vem assim, filosoficamente, eu só fico aqui batendo palmas. Não, é que eu tomei um jambuzinho hoje. Tá explicado. Tu, Vinícius. Não, tá louco. Mas então, o final de How I Met Your Mother, pra mim, ele é provavelmente bem diferente do final que o Doug assistiu, né? Porque eu fiz questão de acabar na cena certa, entendeu? Eu vi o final e aí eu pensei, não, tem um tempo sobrando aqui, eu vou fazer o corte. Eu acabei na cena correta que deveria acabar o How I Met Your Mother. Nada de volta pra filhos, pra conversar com os filhos, nada dessa porra de trombeta azul, nada. Acaba no guarda-chuvinha ali na chuva. É assim que tem que acabar o How I Met Your Mother. Então a gente tem de um lado um cara que gostou do final, do outro um cara que não assistiu o final, e eu que não vou ficar em cima do muro. Não vem com essa de não assistir o final. Eu assisti o final verdadeiro. Ou seja, um crítico do final de How I Met Your Mother. Pois bem, eu neste exato momento em que falamos estou terminando, né, a série novamente. Eu tô no episódio 6 da 9ª temporada, pela 10ª vez. Eu ia dizer, eu acho que tu assistiu tantas vezes quantas faculdades eu fiz. Possivelmente. Cada um tem o seu ponto de repetição, né? No meu caso, o episódio final, né? Os 2 episódios finais, no caso, eu já assisti sozinhos, assim, isoladamente eles, acho que mais de 25 vezes. Os 2 episódios. Eu realmente gosto do final, eu já sei todos os diálogos praticamente de cor. É um troço assim. Eu não sei, é que eu gosto tanto dessa série a ponto de considerar ela minha favorita, apesar de saber que ela não é a melhor. Porém, eu gosto do final dela, principalmente por ele ser imperfeito, que é como o Doug disse, a vida é imperfeita. A gente não vai ter um final Família Margarina ali, vai ter um final Disney, né? Finalzinho Disney. A vida ela é assim. Não vem com esse papo aí de a vida é imperfeita. Pera aí um pouquinho. Aí eu vou ter que citar Tom Clancy. Tom Clancy tem aquela clássica frase. Tom Clancy, pra quem não sabe, aí criou várias histórias de guerra aí, né? Ele tem a clássica frase que, tipo assim, como é que é o negócio? Agora só porque eu fui citar a clássica frase eu esqueci. Mas a questão é como é que é? Se a vida fizesse sentido, ela não seria um roteiro? É um negócio assim.
Tipo assim, a vida, se a vida tivesse um roteiro, as pessoas diriam que ela não tem sentido. É um esquema que, assim, só porque eu queria falar, agora eu perdi a frase, mas beleza. A questão é a seguinte: numa historinha fechada, pra entreter o público, tem que ter uma lógica construída, e esta lógica construída tem que terminar lá no final, conversando com aquilo que tá lá no começo. O How I Met Your Mother, ele faz essa construção ao longo de 9 temporadas. Só que chega na última, ele constrói um único episódio. A última temporada é um único episódio. Não é, tipo assim, não é vários dias na vida deles, é 2 dias na vida deles. E isso acaba construindo... Na verdade, são 53 horas. Isso, só pra arredondar. Mas enfim, isso vai construindo uma ideia fixa ao longo dos últimos 24 episódios, né? Onde a gente vai descobrindo a mãe, a gente vai se encantando pela mãe e a gente vai querendo ver aquela história, como é que aquele encontro acontece. Tanto é que quando a gente vê o casalzinho formado ali, em dado episódio ali, mais ou menos no episódio 6 por aí, a gente olha aquilo ali e a gente não vê com estranhamento. A gente entende a lógica do processo que tá ali. Entende? A gente entende aquele processo, a gente entende aquela lógica. Agora, quando chega lá no final e o How I Met Your Mother me diz que ele não acaba com a mãe porque vamos matar ela nos últimos 10 minutos do episódio, pra mim estraga todo o processo, entendeu? Ah, não, mas ele tem que acabar com a fulana lá. Ah, porra. Não, sério? Que assim, ó, tipo assim, tu construiu isso na primeira temporada. Assim, cara, não deu certo. Aí... Eu prefiro o Ted com a Tracy. E tu constrói, e pra mim é pior ainda, porque tu constrói um negócio com o Barney, entendeu? Tu cria ali um negócio onde o Barney, que é o verdadeiro protagonista de How I Met Your Mother, ele... Queremos mais sobre isso depois. Que é o verdadeiro protagonista do How I Met Your Mother, ele cria finalmente um laço com alguém. Uma coisa que, tipo assim, a gente não viu isso no Barney por muito tempo. E aí, então, ele cria esse vínculo emocional, ele se desconstrói, vamos dizer assim. Aquela formação do personagem que ele é lá no início, ela é demolida ao longo de algumas temporadas. E aí, quando chega a última temporada, quando sempre vai testando, ele vai sempre testando limites até o ponto que a gente diz: putz, é um casal muito bom esse. E aí, lá no último episódio, nos últimos 10 minutos, tu vem me dizer: não é. Porra, aí é foda. Aí eu te digo: quantos casais a gente vê assim, que tem uma química foda, que os caras vão ficar felizes para sempre? E daí passa um tempo, daqui a pouco, opa, deu errado. Mas deu errado mesmo? Ou só deu certo durante aquele período de tempo? Fica o questionamento. Mas não é nos últimos 10 minutos que tu vai resolver a coisa. Não, a questão assim, ó, de construção da narrativa e tudo bonitinho e tal, eu entendo o estranhamento e eu entendo que as pessoas não gostem por causa disso. Eu acho justo, inclusive, não gostar por causa disso. Agora, não dá pra dizer que não faz sentido a construção do Ted acabar com a Robin em determinado momento e não o Barney. Porque a história inteira é o Ted contando como ele sempre foi apaixonado pela Robin, entende? Exatamente. Ele nunca deixa de... Desde o episódio 1, que é quando ele conhece a Robin, ali nos primeiros 10 minutos de episódio, ele conhece a Robin e desde então ela é sempre o ponto que ele volta. Tanto que, originalmente, How I Met Your Mother era pra ter 3 temporadas. Ela foi esticada devido ao sucesso e por isso até que ela se perdeu em determinados pontos, principalmente ali entre a 3ª e a 4ª temporada, que eu detesto, pra ser sincero. Mas ela se perde ali porque, originalmente, a mãe seria a Victoria. A Victoria era que seria outra excelente opção. Que é, assim, ó, é uma construção perfeita ali na 2ª temporada, no final da primeira e na 2ª temporada, é perfeita aquela construção. Porém, como a série foi se esticando, eles tiveram que mudar o planejamento. Em determinado momento, ali na 7ª temporada, no final da 7ª temporada, início da 8ª, eles trazem ela de novo. E ela esfrega na nossa cara que a Robin é o motivo pelo qual ela e o Ted não ficaram juntos. Ela fala que esse é o motivo pelo qual o Ted não foi feliz com ninguém. E aí o que acontece? Eles terminam novamente e ele vai atrás da Robin, sabendo que vai dar ruim. Como de fato dá. Fada.
Sensata. entendeu? Fada sensata. E a única A pessoa série- que... Não, tá, Segue, tudo bem. segue. A Eu- série, eu a série compreendo, é tá? sobre a Robin. Sempre foi sobre a Robin, Tá. nunca foi sobre a mãe. Parabéns, tá. Tranquilo. E isso eu concordo. A questão é o seguinte. Tu não resolve isso nos últimos 10 minutos da última temporada, onde tu fez uma construção que levava ao fim no guarda-chuva, entendeu? Toda a última temporada é uma construção do Barney se testando como um homem de uma mulher só, e o Ted abandonando a Robin. Ele simplesmente deixando ela viver a vida dela sem ele, entendeu? Inclusive Isso tem um episódio é a última aquele que é da temporada. praia, né? Que tem a Isso. metáfora do balão lá. Isso, mas é exatamente esse o ponto. A última temporada, ela é construída pra tipo assim, ó, tá. Gente, a gente quer acabar essa merda de uma vez. Tá, então vamos cortar esse cordão umbilical. Agora o problema é o seguinte, o problema é que tu vai construindo todos os casaizinhos da maneira como a gente gostaria que eles fossem, dado a lógica da última temporada, e aí nos minutos finais, tipo assim, não é na metade da temporada pro final. Não, é nos minutos finais é construída essa coisa de passam-se anos e aí ele viveu a vida e aí a mulher morreu e aí ele foi a falar com última os temporada filhos sobre a foi história da mãe. apressada e Sabe, preguiçosa. tipo... A última temporada Não, é muito preguiçosa, porque eles poderiam ter construído muito melhor aquele final. Poderia ser, Sim. é a mesma história de Game of Thrones. O final poderia ser exatamente aquele, mas a construção devia ter sido mais Sim. bem trabalhada. Entende? Mas é por isso que bom. eu digo. É por isso que eu digo que o final ele não faz sentido da maneira como ele termina. Ele não Não é faz que, sentido não é que de- não faria sentido com a série. Ele não faz sentido Ele- na questão de Eu não sei, roteiro. eles tiveram 24 episódios, eu não sei porque eles rusharam tanto no último episódio. O que mas aconteceu Não, nele? eles tiveram 24 episódios e preferiram dividir os 24 episódios praticamente na divisão de horas do Fizeram casamento, 24 sabe? horas. É, um troço que não precisava, entende? Tipo, essa temporada ela é uma das mais maçantes que tem, né? Porém, os episódios que tem ali é como eles conhecem, como cada um conhece a mãe, todos os episódios em que ela aparece, a química da Kristen Milioti com o Josh Rednor, que no caso, quem não sabe o nome dos atores, né? É a Tracy e o Ted, ela é muito espantosa, assim, é uma química muito Eu bacana. discordo. Eu acho a personagem os dois, pra mãe mim, sem combinavam sal demais. total. Pra mim, os dois Eu combinavam acho que Acha não ela demais. sem combinava. sal? Não, pera aí um pouquinho. Eu acho, Só um pouquinho. eu acho o personagem dela completamente desconexo daquela realidade ali. Por quê? Não, desloga Não. agora, sai daqui. Cara, não! É um personagem chato, Mas por é isso que eu gostei do forçado. final. Aquela Mas, tipo, relação no ali que ela tem alívio, com ele todos pega é a Robin. forçada. É forçada. Não é, cara. Aí que tá. É. Essa é a beleza da última temporada. Todas as Tipo coisas assim, que o não. Ted fala ao longo da série. A beleza é de ela como- morrer no final. Todas as coisas que o Ted vai falando ao longo das temporadas de como ele imaginava que seria, das experiências que ele queria ter tido e tal, tudo vai se construindo e combinando com o que ela é de fato ali, quando ela chega, sabe? Tipo, parece que quando ele tá contando a história pros filhos, ele já tá falando o que ele esperava encontrar numa mulher, porque ele encontrou aquilo na mãe. E não porque talvez sempre foi aquilo que ele buscava, entende? Mas foi a construção da personagem da mãe, ela se dá desde o episódio 1, sabe? É a personagem mais bem construída, eu diria, de todas. Porque eles pegam ali, ela aparece de fato na última temporada, e ela é exatamente aquilo que as pessoas pensam porque foi muito bem construído. Ninguém tem um pio pra falar sobre a construção da mãe. Ninguém fala assim, ah, nossa, eu não gostei de alguma coisa que ela fez e tal. Tu pode até achar ela sem sal e tal. Mas a construção Eu da achava personagem... melhor antes de aparecer. A construção, durante toda a construção, eu achava melhor, eu achava mais interessante. Mas a partir do momento que ela entra na história, eu acho que não me Mas pega tanto. É que, Doug, a mãe, ela é construída no mistério, tá? E aí, o que acontece com a última temporada? Por isso que eu acho que ela é interessante, como construção de história, como construção de personagem. O que acontece? Tu tem várias características que tu conhece da mãe ao longo de 8 anos, tá? Chega na última temporada e tu vai vendo pontualmente todas essas características sendo colocadas na personagem, na história dela ao longo da temporada. Entende? Ah, eu vou me espelhou agora.
Bugou meu Tá cérebro. dando pau aqui geral. A mesma coisa acontece com Mágica. todos os outros personagens, entendeu? A mesma coisa acontece com todos os outros personagens. Porque assim como tem aquela personagem da mãe que foi construída ao longo de 8 temporadas, sendo a gente descobrindo que ela era exatamente aquilo que foi construído na última temporada, a gente tem as conclusões de todos os outros personagens. Como eu disse, o Ted se livrando dessa coisa doentia que ele tem pela Robin, o Barney se livrando daquela coisa dele ter que ser o homem de todas as mulheres, entendeu? O próprio Marshall e Lily tendo um relacionamento um pouco mais maduro do que a coisa extremamente romântica que eles sempre viveram, sabe? Eles têm que... como é que diz? Eles têm que conversar e ceder um para o outro em relação àquilo que é o desejo deles. O Marshall vai lá, consegue um puta de um cargo que ele sempre quis, só que daí, antes disso, a Lily já tinha conseguido uma coisa que ela sempre queria. Tá aí, então como é que a gente vai balancear isso? Ninguém? Ah, tá. Então como é que a gente... Como é que a gente balanceia isso? A gente simplesmente vai vendo o personagem se construindo e concluindo aquela saga que eles fizeram. Qual é a saga da Robin ali? A saga da Robin é terminar com o Ted. Ou seja, faz todo sentido a gente pensar que a conclusão da Robin é o Ted. O problema é, isso não é construído na última temporada. A última temporada dá a conclusão de todo mundo, inclusive do Ted. E aí ele não dá a conclusão da Robin. O problema é, a gente precisa do Ted para a conclusão da Robin. Então, pra mim, o último episódio, os últimos minutos, onde eles tentam forçar a barra para uma conclusão da Robin, não faz nenhum sentido. Se tu tivesse uma nova temporada, onde tu construísse essa relação do Ted com a mãe lá, aí a mãe morresse no meio da temporada, e aí viesse a ter algum tipo de anos depois, sabe aquelas bobagemzinhas que tem anos depois, aí a Robin aparece e aí eles se dão bem, aí faria sentido. Agora, do jeito que foi feito... É isso, o Doug tá sem Acabou a bateria do fone, vou ter que trocar. Porra, eu tava aqui como é que é, no meu TED Talks aqui. Problemas técnicos. Sabe que eu não vou cortar isso, né? Eu gostei de como ficou. Mas prossiga, Vini. Puta que pariu. Mas o ponto é que, como eu tava falando, o Doug tá completamente errado. O Doug, ele viajou na maionese e tal, né? O Doug, ele não entendeu Eu acho que a bateria ainda não entrou. Eu acho que ainda não. Ele tá montado. Tá, mas assim... Não valeu a pena o que eu falei. O ponto aí disso aí que tá conversando, eu até concordo contigo. Mas o episódio final, ali, aquele pequeno arco final, por isso que eu assisti tantas vezes ele faz tanto sentido porque ele é tão realista. Ele é tão real, porque os amigos vão se distanciando com a idade adulta, entendeu? Aquela questão de, tipo, a gente tá se reunindo toda semana aqui pra gravar. Daqui a pouco acontece de um ter filho, que nem o caso do Nilson, e a gente já não consegue ter mais a mesma reunião ali, entendeu? Então, é muito fácil de se identificar por ser uma sitcom, né? Que é justamente pra isso que elas existem, e a gente vai falar mais em um próximo episódio. Mas essa identificação que ela nos causa não tem esse caráter fantasioso do mundo da imaginação, Disney, sabe? É um negócio mais cru, como a vida. Tem uma frase que é do Nando Viana, que a vida não tá nem aí pro teu planejamento, entendeu? E faz total sentido. Que, por exemplo, num dia tu tá ali reunido com a tua família e tal, dando risada num anime. Eu entendo completamente. Só que que é aquela coisa assim. Aí agora eu lembrei como é que é a frase do Tom Clancy lá, que ele fala numa entrevista, que a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção tem que fazer sentido.
E aí, ou seja, por que Uma ela boa tem que frase. fazer sentido? Ela é lógica. Uma coisa é tu olhar pra, tipo assim, tu olhar pra uma eleição e ver que tem 2 idiotas concorrendo, e isso é vida real. Agora, vai ver um filme que é assim, tu diz, essa merda não faz sentido. E veja, tu tá lá torcendo o quê? Tu tá lá dizendo que os 2 caras que estão na tua eleição são idiotas. Agora, quando tu vai ver num filme, quando tu vai ver no Harassment Developer, sabe aquela série lá que tem o Jack Bauer? Eu não sei o nome. Se tu vai ver ali a eleição daquele negócio, tu diz, como assim o povo vai votar nesse idiota? Entendeu? Não é assim que funciona. Se tu botar dentro de uma série, ela tem que fazer sentido de alguma forma. Ela não tem que fazer sentido com a realidade. Ela tem que Dentro fazer da sentido própria série ela dela. faz sentido. Só é apressado, mas faz sentido. Não, que nem faz é que nem o final de Game Só of que Thrones. falta. É que aí que tá. É isso que eu tô pregando. Não é que o final da Robin não deveria ser aquele. Como eu disse, o final da Robin deveria ser aquele. O problema é o final Legal da que Robin. tava com o microfone mutado, ninguém me falou, né? Eu falei aqui em algum momento, tu não ouviu? Eu achei que tu tava com problemas no fone. Tava falando vai alguma lá. coisa? Tava, mas agora não lembro. Bem, no teu áudio vai sair, então tá tudo certo. O ponto A gente ignorando simplesmente esse. o Doug assim, aleatoriamente. O ponto é simplesmente esse. A conclusão da Robin ela não faz sentido com a temporada que aconteceu antes da conclusão dela. Entendeu? Faltou uma temporada focada na Robin, se fosse o caso. Entendeu? Faltou, mas do jeito mas que não quer terminou, dizer que não tenha sentido. não é bom. Não, tá, mas faz sentido, só que, tipo assim, se tu ignorar toda a última temporada, aí faz sentido. Se aquele mas final pra- da Robin fosse o final da temporada 8, aí tu, putz, realmente é assim mesmo. Agora, sendo o final da temporada 9, onde tu construiu o casal Barney e Robin, onde tu construiu o Ted se livrando do vício dele na Robin, não faz sentido. Não, mas o que pra mim faz menos sentido foi toda a construção do Barney. Porque ele mudou totalmente o mindset ali na última temporada em casar com a Robin. Daí no último episódio ali, nos últimos minutos, ele volta a ser tudo que ele era antes. Mas é o que eu tô falando. Isso pra mim foi a pior construção e desconstrução de um personagem durante a série, meu. Mas então, cara, isso aí é eu um quero saber negócio por que que ele tá é o protagonista, inclusive. tempo. Do Bem, Vinícius, Barney. por que porque a série é sobre o Barney? O resto eu acho adequado. É que, no caso assim, ô Doug, pra a construção do Barney voltar a ser aquela personalidade que ele era antes de se juntar com a Robin, tu precisaria tirar a Robin da jogada, entendeu? Pra poder dar a conclusão da Robin. O problema é, eles não concluíram a história da Robin, só que eles concluíram a do Barney, entendeu? Aí, pra fazer sentido a história da Robin, eles precisaram matar a história do Barney, entendeu? Eles precisaram ignorar que a história existia. Tanto é que eles inventaram uma filha do nada. Por que eles inventaram a filha do nada? Pra ele dizer, não precisava olha, o voltar a Barney ser o que tem era. amor. Entendeu? Entende? Eu acho que ele não precisava se voltar a ser o que era. Não, é que a questão do Barney é tipo assim, é ele descobrindo o amor, entendeu? É isso que é. Tanto é que é por isso que metem a tal da filha. Não é por nenhum outro motivo. É porque, tipo assim, o que a Robin representava na vida do Barney? Era o amor. Aquilo que ele nunca encontrou em todas as 1000 mulheres que ele ficou. É o amor. Agora, onde que ele vai encontrar o amor de verdade? É o amor de uma filha, o amor de um filho, entendeu? É assim que ele vai descobrir o amor de verdade, e não o amor por uma mulher qualquer, entendeu? Aí que tá. Mas aí ele coloca que a série coloca que o amor ele não tá na outra pessoa, ele tá na tua realização também. Então é um outro exercício de reflexão. E outra, faz todo sentido. Não, aqui eu tô dizendo que é ruim a conclusão que fazem pós-Barney ali, o pós-crédito do Barney, entendeu? Eu tô dizendo que é ruim só. Aquilo ali é beleza. ruim. É ruim. Mas fizeram questão... aquilo ali só pra dizer que concluiu a história do Barney. Eu discordo um pouco. Eu gosto da teoria que o Barney tá morto. É Ele não aparece nenhum flash forward. Bem, ele aparece em How I Met Your Father. Então, a gente descarta essa teoria. Porém... Não, mas o Met Your Father não acontece durante? Mas ele aparece com Não, glitter ou sem? Se passa... How I Met Your Father começa em 2023. Em 2023 já acabou How I Met Your Mother. Mas ele How I Met aparece Your com Mother, o glitter ou último sem? ano ali, se eu não me engano, é 2020.
2020. Tá, mas o flash forward do futuro não é em 2026, 2030? Coisa assim? É, Aí é quando É o Marshall tá 2040 ganhando isso. o negócio lá de juiz lá. mas eu acho que em Suprema How I Met Corte. Your Father a gente vai ter um desenvolvimento disso. A gente tem algumas teorias a respeito disso, mas daí a gente fala num episódio sobre How I Met Your Father. A questão é, eu acho que, eventualmente, a série ela realmente ela faz sentido e ela tem muitos pontos para serem debatidos. Mas o final ele sempre foi muito polêmico por tudo isso que a gente comentou aqui, né? Mas como esse programa ele é mais curto, eu queria as conclusões finais de cada um de vocês em 1 minutinho, porque eu vou encerrar com uma frase. Minha concluir conclusão é... o programa que nem o How I Met Your Mother, isso aqui. Não, minha conclusão é que é um temática, final né? satisfatório. Quando eu vi o final, eu fiquei... Pô! Eu fiquei em choque. Eu achei plot twist bom. E eu vou dar nota 8. 8,5 pro final. E 9 pra série. Eu dou nota 8.3. Bom, E tu, Vinícius? eu dou nota 10 para o verdadeiro final, que é o Ted e a Tracy, né? Trace. Eu chamo ela de mãe, eu não sei o nome dela. Na chuva lá com o guarda-chuvinha amarelo. Isso aí é o verdadeiro final e Tracy aprendam McConnell. a dar pause. A Ruby é um personagem muito ruim, ela é horrível, ela é a péssima Maria Hill, diga-se de passagem. Ela é ruim. Não sei qual é o problema de vocês Minha que mãe. gostam dela. A tua mãe? A minha? Lea, eu tenho uma perguntinha também. Faça a Não, pergunta. aí é o desse Freecast. Não, pode fazer a tua pergunta, Doug. Não, eu quero saber. É. Quem é melhor, How I Met Your Mother ou Friends? E How I Met Your Murder, por quê? Exato, aí eu tenho que concordar contigo. Bem, eu vou encerrar então a minha participação neste programa e o programa com uma Não, peraí, frase deixa eu de um só personagem fazer querido nosso. antes Diga. da tua conclusão, epílogo. porque eu tenho que lembrar Cheiro de um momento épico aí do coisa, que é quando a Tracy canta La Vie en Rose lá com o ukulele lá. Putz, aquilo aliás. ali é muito bom. Aliás, eu tenho uma reclamação sobre How I Met Your Mother também. Tá bom, achei que ia Eu falar e o mal da Melo- música. Eu e o Melo fomos altamente influenciáveis pra beber Influenciáveis. gin com tônica. Um horror. Coisa horrível. Cara, e foi a maior decepção de nossas vidas. Porra, tri bom. Não é. Bom, se não tiver papilas gustativas, realmente deve ser muito bom. Tu tomou gin de cocoroca lá e que é... Pois bem, então eu vou encerrar com a frase do nosso querido Barney, quando ele diz que tudo que eu tenho e tudo que eu sou são seus, pra sempre. Que é o que ele disse pra filha dele com a número 31. Forte abraço. Tchau. Era pra ser um self-five e tal. Vocês entenderam.